Graças e paz, amém, irmãos? Que bom nós podermos nos reunir nessa noite. Trajano de Moraes é assim, passa uma semana um pouco mais quente, depois chega o frio de novo, depois vai embora o frio, depois volta o frio. A gente fala que Trajano são duas estações do ano, ou é inverno ou é verão, né? Essa história de primavera e outono não é muito daqui da nossa cidade, não. Mas nós estamos iniciando, como já foi falado aqui nessa noite, o mês de missões nacionais, um mês onde nós estaremos orando pelos missionários, orando por missões, orando pela nossa nação. São 7 dias, é uma semana de oração pelo nosso país, com esse tema: Jesus Cristo é a única esperança. E a divisa em Atos capítulo 4, versículo 12, como já foi lido nessa noite. E é interessante que após 50 anos, nós retornamos ao mesmo tema, um tema relevante, um tema importante, um tema profundo. Cristo é a única esperança. E é algo que a gente precisa guardar em nosso coração. E quando nós trazemos à memória esse tema que foi usado há 50 anos atrás, eu nem era nascido, a maioria de nós que estamos aqui hoje não éramos nascidos, mas é importante você recordar o ensinamento que nós precisamos estar sempre lembrando, aquilo que nós insistimos esquecer. Nós precisamos estar sempre trazendo à memória ensinamentos profundos como este, porque rapidamente pode passar pela mente humana e chegar ao esquecimento algo tão profundo como trazer à memória que Cristo é a única esperança para a nossa nação. Por quê, pastor? Porque o homem, ele pode confiar no homem. O homem pode colocar a sua confiança em uma esperança vazia. A Bíblia vai dizer que é melhor confiar em Deus do que confiar no homem. E é interessante quando a gente olha para o Salmo 118, verso 8 e verso 9. É melhor confiar em Deus do que confiar no homem. É melhor confiar em Deus, no Senhor, do que confiar nos príncipes, diz a palavra do nosso Deus. É interessante quando a gente olha para o Salmo 118, verso 8, esse versículo é o versículo central da Bíblia. Se você pudesse separar certinho os versículos da Bíblia, Salmo 118, verso 8, é o verso central. E ele diz justamente isso: confie em Deus, confie no Senhor. Por isso, nessa noite, eu quero refletir com os irmãos sobre o tema: Cristo é a única esperança diante da tempestade. E eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Marcos capítulo 4, versículo 35 ao versículo 41. Marcos capítulo 4, verso 35 ao verso 41. À medida que formos encontrando, vamos colocar de pé mais uma vez, para fazermos uma leitura alternada da palavra do Senhor. Quero convidar você que está na sua casa, onde você estiver nesse momento, cultuando ao Senhor de maneira online. E como o irmão Flávio falou aqui com muita sabedoria, nós não assistimos culto, nós oferecemos culto. Nós prestamos culto para Deus. Quando você vai assistir um culto, você não foi compreendendo o que é um culto. E é importante a gente falar isso, por quê? Porque culto se oferece, culto se entrega, culto é lugar de adoração, é para oferecer para o nosso bom Deus. E tem dias que nós estamos em situações tão difíceis, tem dias que nós estamos com o coração tão angustiado, e mesmo quando você vem oferecer, e sempre nós recebemos sempre da graça do nosso bom Deus, amém? Marcos 4, 35 ao 41 diz: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem, a igreja.
Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Ore nesse momento e fale: Deus, fale o meu coração. Eu preciso ouvir a tua voz nessa noite. Eu preciso que o Senhor acalme os ventos do meu coração. Eu preciso ser cheio da tua presença. Eu preciso crescer no conhecimento do Senhor. Pai, muito obrigado, meu Deus, por esse culto que nós estamos te oferecendo. Obrigado pelo privilégio que nós temos como igreja do Senhor de adorá-lo, de sermos chamados filhos de Deus em Cristo Jesus, por causa da tua maravilhosa graça, ó Pai, que nos alcançou. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra também nos direciona, nos fortalece, nos edifica. Ó Senhor, que venhamos crescer no conhecimento do Senhor nessa noite. E que o teu nome seja em tudo exaltado e glorificado, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, irmãos. Quando nós falamos sobre Cristo ser a única esperança diante da tempestade, eu gostaria que você pudesse nessa noite pensar em tempestade, não somente tempestades externas, mas tempestades internas. Nós vivemos em um tempo onde o povo da nossa era, o povo do nosso tempo vive uma crise de tempestades interiores, de emoções, de sentimentos, tempestades psicológicas, tempestades emocionais. Estamos vivendo um tempo onde a ansiedade chegou ao patamar como nunca antes visto na história da humanidade. São tempestades que surgem de todos os lados. E aí surge uma pergunta: como está a sua vida, como está a minha vida, como está a nossa vida hoje? Tem alguma tempestade externa ou tem alguma tempestade interna que tem tirado o seu sono, algo deixando você, a mim, a nós, povo de Deus, ansioso? Qual tem sido a sua, a minha, nossa luta? Qual tem sido a nossa aflição? Qual tem sido a nossa tempestade? Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos Jesus cansado fisicamente. Seu ministério terreno é grandemente desgastante. Vidas estão sendo curadas, vidas estão sendo transformadas, vidas estão sendo libertas, vidas estão sendo salvas através do ministério de Jesus. E Jesus está presente fisicamente. E diante de todos esses fatos que estão ocorrendo, e Jesus se cansa como nós nos cansamos, Jesus tem sede como nós temos sede, Jesus tem um corpo físico, porque diz a palavra do Senhor que Ele encarnou. Ele não é um espírito somente sobre a terra, não, Ele é homem, 100% homem e 100% divino. E é nesse momento que Jesus, Ele chama os seus discípulos e diz, eu quero convidar você a olhar comigo o versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, ou seja, acabar um dia de trabalho, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. O primeiro aprendizado para a nossa vida é que
Em meio à tempestade que surge, o que faz a diferença é estar com Jesus. Não importa se a tempestade é externa, não importa se a tempestade que surgiu é interna. Porque tempestade, ela não avisa que está chegando, ela simplesmente chega. E quando você se vê, você já está no meio dela. Então, estar com Jesus é estar com Ele independente do momento. Está tudo bem hoje? A sua vida hoje está sendo uma bonança? Então, esteja com Jesus na bonança, para que ao surgir qualquer tempestade que seja, você tenha certeza de que você não está sozinho. Amém, irmãos? É isso que faz a diferença. Que vai haver tempestade na vida, isso é uma realidade. O próprio Jesus disse isso, que no mundo tereis aflições. Então, o que faz a diferença na vida do povo de Deus, na vida do cristão, é que se hoje você está tendo o privilégio de viver a bonança, esteja com Jesus. Porque surgindo qualquer tempestade interna ou externa, você terá certeza que você não estará sozinho, você está com Jesus Cristo. A presença real dele em sua vida. Mas o que significa estar com Jesus? Estar com Jesus é estar vivendo a genuína fé. Estar com Jesus não é viver uma religiosidade vazia. Estar com Jesus é estar com Ele no templo, é estar com Ele no trabalho, é estar com Ele em casa, é estar com Ele nos afazeres, independente de quais sejam. É estar com Jesus em todo o tempo. É ter um coração verdadeiro diante do Senhor. É se relacionar com Deus. Estar com Jesus é, resumindo, viver essa palavra que encarnou. Todos os dias da nossa vida, mesmo quando ninguém está vendo o que você e eu, nós estamos fazendo. Estar com Jesus é ter uma vida de devoção. Como que eu faço para estar com Jesus? Tenho uma vida devocional. Essa é uma questão que eu bato na tecla em todo o tempo, irmãos. Porque quando você tem uma vida de devoção, você tem uma vida devocional, você tem um tempo a sós com Deus, você aprende a estar com Jesus. Você está tendo contato o tempo todo com a verdade, que é a palavra de Deus. Você está em intimidade com o Senhor, falando com Ele através da oração. Você está adorando a Ele através dos cânticos e dos louvores. Não precisa ser domingo, não precisa ser quarta-feira, não precisa ser terça-feira no lar somente. É em todo o tempo estar com Jesus. Estar com Jesus é andar em obediência às Escrituras. E quando nós andamos conforme a palavra de Deus, nós não estamos sozinhos. Quando nós andamos no caminho da obediência, nós estamos andando com Deus, pela fé que nós temos nele. Quando Jesus ele diz para os seus discípulos, vamos passar para outra margem. O que Jesus estava dizendo é que o final dessa travessia não é o naufrágio. Quem disse que vai passar para outra margem? Jesus. Então qual é o destino final daquele barco? A outra margem. Porque quem disse é aquele que é a verdade. Promessa e verdade para Jesus, promessa e verdade para o Deus que você segue é a mesma coisa. Não há diferença. Então o destino desse povo, o destino dos discípulos, não é o naufrágio. O destino deles é a outra margem. Promessa e realidade para Jesus é a mesma coisa. Se Ele prometeu, é porque Ele vai cumprir. Se Ele falou, é porque vai acontecer. Então, quando você lê a palavra de Deus, se há algo que ela está dizendo, que ela está te direcionando, se há alguma promessa nela, tome posse dessa promessa para a sua vida, amém, meu irmão? E viva isso todos os dias.
Não importa se você está passando pela bonança ou se você está no meio da tempestade. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 22, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vocês mesmos. Quando nós praticamos essa palavra, nós a praticamos porque nós acreditamos que ela é a verdade. Ainda Tiago capítulo 1, mas agora o verso 25, Tiago ele vai dizer, mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será feliz ou bem-aventurado em tudo que ele realizar. Você já parou para pensar sobre isso? Ser bem-aventurado nas coisas que você colocar a sua mão. Por quê? Porque você está fazendo não de acordo com o que você acha, mas você está fazendo de acordo com a palavra de Jesus. O final não é o naufrágio, o final é chegar do outro lado e não sozinho, sempre com a presença de Jesus. Irmãos, quando a gente pensa sobre tempestades, eu estava vendo um vídeo pequeno do pastor Tiago, ele disse que 95% dos nossos problemas somos nós que arrumamos ou que nós damos brecha para eles. E eu fiquei pensando, 95% das tempestades, ou a gente arruma ela, através das nossas atitudes, das nossas reações, dos nossos planos, ou a gente dá brecha para elas acontecerem. A gente dá lugar. A gente permite que elas sigam, a gente empurra com a barriga dizendo, vamos ver o que vai dar. Vai que dá certo. A gente arruma tempestade. Quem planta vento, diz a Bíblia, colhe o quê? Tempestade. Não tem jeito. Ou seja, 5% é aquilo que não está no nosso controle. São coisas que surgem, que acontecem, que não está no nosso controle. Agora, mesmo quando essas situações acontecem, pode não estar no teu controle, mas está no controle do nosso Deus, amém, irmãos? Está no controle de Jesus. Por isso, Ele sempre foi, Ele é e Ele sempre será a única esperança em meio às tempestades da sua vida, sejam elas internas, sejam elas externas. Você precisa estar com Jesus, não importa. Está na bonança, esteja com Jesus. Seja nos momentos bons que você possa estar passando hoje, aproveite eles. Viva eles todos os dias da sua vida, viva eles com toda a sua força. Está na bonança, desfrute da bonança, mas desfrute da bonança com Jesus. Tem gente que quando está tudo bem, se afasta de Jesus. Tem gente que quando está tudo bem, para de orar. Tem gente que quando está tudo bem, para de ter vida devocional. Tem gente que quando está tudo bem, para de ir na igreja, de congregar. A gente acabou de cantar hoje. Estar na congregação é uma alegria para a gente. Cultuar é uma alegria para a gente. Louvar junto com os irmãos é uma alegria para a gente. Então desfrute, aproveite, mas sempre com a presença de Jesus. Por quê, pastor? Porque tempestade é realidade. Se alguém disser para você que sempre vai ficar tudo bem, é mentira. É só você perguntar para qualquer irmão aqui presente que tem um pouquinho mais de experiência para você, pergunte para ele assim, já teve problema? Ele vai falar assim, já teve? Talvez ele vai dizer, estou tendo agora, estou na luta, meu irmão, estou no meio da tempestade, só que eu não estou sozinho. Aquele que tem o controle de todas as coisas está comigo. É isso que faz a diferença. Tem gente que pensa que ser cristão é estar num mar de rosas, é estar numa redoma de vida, é estar num jardim encantado. Não.
A diferença do cristão é que ele nunca está sozinho. Jesus está sempre com ele. É porque no meio da tempestade, Jesus está no barco da nossa vida, amém, irmãos? Essa que faz a diferença. Aí a gente sabe de uma coisa, o barco não vai afundar. Por quê? Porque Jesus está presente. É isso que faz a diferença na sua vida e na minha vida, amém, igreja? É isso que faz a gente entender o propósito da nossa existência, que seja no meio da tempestade. Se eu estiver vivendo uma tempestade hoje, tem aprendizado de Jesus para a minha vida. Jesus não vai desperdiçar tempestade. Não. Está no meio da tempestade? Não deixe que as emoções, porque elas vêm, não tem jeito. E você e eu, nós somos emocionais. No meio da tempestade a gente chora, irmãos. No meio da tempestade a gente sente medo. No meio da tempestade, por vezes, a angústia aperta o coração, não tem jeito. Nós somos humanos. Nós somos criados por Deus como seres emocionais. Não tem jeito. Mas guarde uma coisa no seu coração. A emoção não tem que governar as suas decisões, senão você está perdido. O que governa as suas decisões são os princípios onde estão alicerçados a sua fé. Nunca se esqueça disso. Aí você vai tomar decisões que estão alicerçadas, estão fundamentadas, estão embasadas na verdade. Por quê? Porque o barco vai continuar na direção certa, mesmo no meio da tempestade. E quando você toma as decisões no meio da tempestade, conforme a palavra de Deus, é porque Jesus está no controle do barco da sua vida, amém, irmãos? É isso que faz a diferença. Porque tempestade todo mundo passa. Aflições surgem. Então, está na bonança, cresça com ela. Continue buscando ao Senhor. Seja instrumento nas mãos de Deus para ajudar aqueles que estão na tempestade. Está na tempestade, cresça com ela também. Busque o Senhor em meio à tempestade. A tempestade faz a gente olhar para a gente, para nós mesmos, e ver como nós somos frágeis. Como nós somos dependentes de quem? De Deus, amém, irmãos? Como nós precisamos dia após dia do Senhor. No meio da tempestade, cresça com a tempestade. Conheça Jesus mais de perto. O final desse texto, os discípulos estão olhando para Jesus no verso 41, dizendo: quem é esse? Eles entram no barco com destino ao outro lado, tendo um conhecimento de um Jesus que já operou sinais e maravilhas, tendo um conhecimento de Jesus que já havia operado curas, tendo um conhecimento de um Jesus que já havia ensinado de maneira onde as pessoas ficavam com os olhos brilhando, porque ele ensinava com autoridade, mesmo por meio das parábolas. Mas agora, depois dessa viagem com Jesus, eles estão perguntando: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Então, no meio da tempestade, conheça mais de perto o Jesus que você serve, amém, irmãos? No meio da tempestade, busque Jesus como também você nunca buscou. Pastor, mas eu estou na bonança. Então, continue buscando e conhecendo mais e mais esse Jesus. Segundo aprendizado nesse texto para a nossa vida, verso 37. Olhe comigo. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem. Segundo aprendizado para a nossa vida em meio às tempestades, é que os discípulos, eles vão até Jesus.
O que significa ir até Jesus? O que significa falar com Jesus? Uma das orações mais rápidas que a gente vê na Bíblia é quando Pedro está afundando. Salva-me, Senhor! Em meio à tempestade, não há outro lugar que eu e você devamos estar que não seja aos pés de Jesus. Em meio à tempestade, a gente volta a levantar de madrugada para orar. Em meio à tempestade, a gente volta a participar de culto de oração na igreja. Em meio à tempestade, a gente para um momento do dia para orar, coisa que a gente às vezes não estava fazendo. Então, no meio da tempestade, clame ao Senhor. Jesus está com os seus discípulos, mas isso não impediu que eles viessem a passar por uma tempestade. Então guarde isso no seu coração. Estar com Jesus não significa que não teremos aflições. Estar com Jesus não significa que não haverá dificuldades. Estar com Jesus não significa que não haverá tempestades. Então a gente repensa fazer aquela pergunta: por que eu, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo? Porque a gente sabe que no mundo teremos as tempestades, mas que Cristo é a única esperança em meio às tempestades da nossa vida. Por quê? Porque mesmo nela, e esse aprendizado você tem que ter no seu coração, no meio da tempestade não significa que você está sozinho. Porque passar por tempestade não quer dizer que Deus está bravo com você com alguma coisa. Não quer dizer que Deus não te ame. Não é isso. Mas significa que, por mais que na tempestade seja nós que arrumamos a situação, porque na maioria das vezes vai ser, mas no meio da tempestade, quando nós andamos com Deus, nós nunca estamos sozinhos. Ele vai estar no controle do nosso barco. Amém, irmãos? Guarde isso no seu coração. Não permita que isso saia do seu coração. Os discípulos fazem uma pergunta para Jesus. Verso 38. Jesus estava na popa dormindo, sob o travesseiro. Os discípulos acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Ele se importa tanto que Ele deixou a sua glória para vir esse mundo. Ele se importa tanto que Ele se humilhou, Ele se rebaixou. O divino se torna homem para vir morar nesse mundo, para morrer numa cruz, para ser esbofeteado, para ser humilhado, para levar sobre si os nossos pecados. Como Jesus não se importaria? Meu irmão, minha irmã, no meio da tempestade, não pense que Jesus não ame você. Ele já provou o seu amor por você, dando a sua própria vida. A Bíblia diz que Ele se compadece de nós. Jesus não está no céu sentado num trono indiferente às suas tempestades, não! Ele se importa com você. Não se esqueça disso. Por isso você precisa ir a Ele em oração. Por isso você precisa pedir misericórdia. Você precisa pedir graça. Senhor, foi eu que arrumei essa tempestade, mas tem misericórdia, Senhor. A culpa é minha. O erro foi meu. Mas eu peço graça, porque graça é favor que eu não mereço. Tem misericórdia. Venha com seu coração sobre a miséria que eu arrumei. Se humilhe debaixo da sua potente mão. Porque a Bíblia diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e orar e buscar a minha face, eu vou ouvir dos céus. Eu vou perdoar o seu erro, eu vou perdoar o seu pecado, eu vou sarar a sua vida, eu vou sarar a sua terra. Porque o seu inimigo vai dizer: ei, você vai orar agora? Agora que você já tropeçou, agora que você já errou? Nós não somos chamados a viver no erro. Mas se você tropeçou e arrumou uma tempestade para a sua vida,
Não pense que você não possa clamar, que você não possa orar. Porque Jesus é a única esperança para as tempestades da nossa vida, amém, irmãos? Não se esqueça disso. Guarde isso no seu coração. O texto que o irmão Flávio leu com a igreja hoje diz, no Mateus capítulo 7, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Senhor, o Senhor não se importa, Ele se importa. Ele está olhando para nós nesse momento, Ele está cuidando de nós. Ele se importa tanto que Ele nos chama de irmãos. E nele nós nos tornamos filhos de Deus, que é o nosso Pai, para todo sempre, amém, irmãos? E se você que é pai e mãe se importa com seus filhos, mesmo você e eu, nós que tropeçamos e somos falhos, somos pecadores, imagina o nosso Deus que é perfeito, o quanto Ele se importa. Mesmo sendo nós falhos e sendo nós pecadores. Por último, nessa noite, irmãos, verso 39 ao verso 41. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês estão tão medrosos? Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? O terceiro aprendizado para a nossa vida é que em meio à tempestade a gente precisa confiar em Jesus. A sua confiança precisa estar nele. Nós aprendemos que a gente precisa orar em meio à tempestade, sim. Mas a oração, ela não tem que ser a linha de chegada. A oração, ela precisa ser alargada. Começou a tempestade, meu irmão, para tudo e vai orar. Tem gente que fala assim: olha, eu tentei de tudo, agora só resta oração. É a mesma coisa você começar pelo final, né? Você fez tudo no caminho inverso. Você tinha que ir na força, lembra do tema do congresso? Do Senhor. Você tinha que ir na dependência do Senhor, porque a oração é a prática da dependência de quem, irmãos? De Deus. Então a oração, o clamor é alargada. A oração é o que revela que nós estamos na dependência dEle. Senhor, eu estou no meio da tempestade e foi eu que arrumei essa tempestade. Então tem misericórdia. Vá ao Senhor em oração, mas vai confiante. Confiante em quê, pastor? Não em você. Vai confiante nele. E quantas são as vezes que a gente fala assim: Senhor, eu pequei, eu errei. E eu estou no meio de um emaranhado terrível. Eu estou numa sinuca de bico. A situação é complicada, Senhor. Mas me ajuda, porque eu sozinho não consigo. Irmãos, quando nós nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus, a Bíblia diz que Ele, a seu tempo, Ele nos exalta. Amém, irmãos? Então o lugar para estar é lá, mas com confiança. Senhor, eu não mereço mesmo, tenho certeza disso que eu não mereço. Mas tem misericórdia de mim. Me ajuda, porque eu sozinho, eu sei que eu não consigo. Eu estou no meio dessa tempestade. E quando assim a gente faz, irmãos, a gente passa a desfrutar da paz de Deus. A gente passa a desfrutar da paz de Jesus em nossa vida. Por quê? Porque só Jesus é a única esperança para as nossas tempestades, sejam elas internas, sejam elas externas. Sejam aquelas que por falha nossa nós arrumamos, sejam aquelas que não estavam no nosso controle. Então vá, Jesus, em oração. Confie nele de todo o seu coração. Os discípulos, eles estão pasmos. Por quê? Porque Jesus entrou no barco com eles, Jesus está dormindo,
Jesus está cansado, ele é homem. Só que Jesus é quem? É Deus também. Não se esqueça disso. Jesus é divino. Os discípulos olham e Jesus está dormindo com um travesseiro. E está tendo o quê? Uma tempestade. As ondas vão afundar o barco na visão dos discípulos. Mas quem está ali é o mesmo que criou o mar e o vento. É o mesmo que o vento lhe obedece. Quem está ali é o autor da vida. Quem está ali é aquele que estava em Gênesis, quando a Bíblia diz: haja luz e houve luz. E que tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. É aquele que está ali. Então ele diz: Jesus, não te importa que a gente pereça, que a gente morra. Jesus se levanta e diz: vento, acalma aí. E tudo se acalmou. Por quê? Porque independente da tempestade, o seu Deus e o meu Deus continuam no controle de todas as coisas. Independente do problema, o nosso Jesus, ele continua no controle de todas as coisas. Isso nos faz o que, irmãos? Confiar. Isso se chama soberania. E só existe um que é soberano, e ele é o nosso Deus. Por isso, a sua fé é do tamanho do Deus que você conhece, que você acredita e que você confia. Se eu acredito que o meu Deus está no domínio de tudo, eu vou descansar nele. Eu vou confiar nele. Eu lembro até hoje, uma experiência que eu passei com os irmãos aqui na igreja. Alguns irmãos estavam juntos lá comigo. Nós estávamos construindo uma muralha aqui atrás do templo. E essa muralha ela tem mais de 20 metros de comprimento e mais de 6 de altura. E é uma muralha, literalmente. E nós fomos participar de um treinamento em Macaé, na Igreja Batista em Bitiba. Um treinamento de professores de escola bíblica dominical. Isso tem muitos anos, tá, gente? Alguém aqui lembra, amém? Vinícius se lembra, né? Ed está ali forçando, né, Ed? E aí, nós estávamos lá. E tinha pouco tempo que a draga tinha cortado esse paredão aqui. E estava chovendo. E aí alguém me ligou: pastor, falei, oi, caiu o barranco aqui, ó. E aí eu comecei a ficar preocupado lá em Macaé. Porque não é assim que a gente faz? Gente, agora, o que eu vou fazer com aquele barranco? Terreno dos outros, lá atrás. E aí, a gente tem que lembrar o seguinte: quem é o dono da chuva? Deus. Eu tenho controle da chuva? Não. Quem é o dono da natureza? Deus. Quem criou a natureza? Deus. Por isso que eu não creio na mãe natureza. Não, eu não creio na mãe natureza. Eu creio num Deus que está no controle de todas as coisas, inclusive da natureza. Por quê? Quando ele diz, o que o vento tem que fazer? Tem que acalmar. O que o mar tem que fazer? Tem que acalmar. Então Deus está no controle da natureza. Ele está no controle de todas as coisas, amém? Amém, irmãos? Então, diante dessas circunstâncias que você não está no controle, você precisa deixar na mão de Deus. Confiar em Deus. E descansar em quem? Em Deus. Aquilo que você tem que fazer é com você. Mas aquilo que Deus, só Deus pode fazer, você precisa orar, descansar. Senão, você vai morrer. Senão, você vai ficar arrumando tempestade para tudo quanto é lado. E nessa tempestade você está sozinho. Porque você está arrumando ela e não está confiando em quem? Deus. Então, o que faz a diferença em meio à tempestade é estar com Jesus.
seja ela interna, seja ela externa. Cristo é a única esperança em meio às tempestades internas e externas da nossa vida. Amém, irmãos? Você pode repetir comigo? Coloque para mim, por favor, a grande ideia. Por favor. Vamos juntos? Cristo é a única esperança em meio às tempestades internas e externas da nossa vida. Eu não sei qual é a tempestade que você possa estar passando hoje. Agora eu conheço as minhas. Essas eu conheço bem. Porque se tem uma coisa que a gente conhece é a tempestade. Amém, irmãos? Isso aí a gente conhece, não tem jeito. Mas eu sei que talvez você esteja passando por alguma dessas. Talvez hoje você possa estar vivendo alguma circunstância de alguma tempestade interna. Talvez ela nem seja externa. Mas hoje, nessa noite, eu quero convidar você a levar ao Senhor tudo em oração. Para que você possa ter essa paz que excede todo entendimento. E que você possa ficar maravilhado como os discípulos ficaram e olhar e dizer: quem é esse? Quem é esse? Esse é o seu Deus e o meu Deus. Por isso a nossa fé, ela é do tamanho do nosso Deus, do Deus que a gente conhece. Quanto mais você conhece Deus, mais a sua fé é fortalecida, meu irmão. Quanto mais você conhece Deus, mais em meio às tempestades você pode descansar nele e confiar nele, porque você conhece a Deus, porque você acredita nele, você confia nele, porque você tem fé nele. Então, se tem algo hoje, alguma tempestade que você esteja vivendo, eu quero convidar você a levar a Deus em oração. Se há alguma ansiedade agora que está tirando o seu sono, eu quero convidar você a levar a Deus em oração. Se há algo hoje que está trazendo temor em seu coração e medo, e esse medo tem te dominado, eu quero convidar você a levar a Deus em oração, a colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor se importa, mesmo sem eu merecer. Por isso tem misericórdia. Vem com graça sobre a minha vida, meu Deus. Traga bonança. Mas enquanto essa tempestade durar, eu quero que o Senhor, eu quero estar com o Senhor e eu quero descansar no Senhor. E quando chegar a bonança, eu quero continuar com o Senhor, porque Tu és a única esperança, a única esperança para a minha vida, para a minha família, para o meu Brasil. Eu quero convidar você a colocar do Senhor. Leve a Ele nesse momento tudo aquilo que tem tirado a sua paz, meu irmão, minha irmã. Coloque diante do Senhor agora tudo aquilo que tem trazido medo ao seu coração, tudo aquilo que tem tirado as suas forças. Cristo é a única esperança para o nosso Brasil. Então, se há algo em nossa nação que tem tirado a sua esperança, a sua força, coloque a sua esperança no Senhor, coloque a nossa nação nas mãos do Senhor. Mas talvez a tempestade seja na sua família, seja no seu casamento, seja com seus filhos, seja com a sua parentela. Leve ao Senhor em oração. Talvez seja na sua saúde, talvez seja nos seus negócios, eu não sei onde é. Talvez essa tempestade, ela veio para você crescer em oração, porque você não estava orando. Talvez essa tempestade ela veio para você voltar para a presença do Senhor, porque você estava longe dele. Talvez essa tempestade também veio para te sacudir e fazer você se voltar para Deus, porque você estava se afastando de Deus. Eu não sei o motivo da tempestade. Eu não sei se ela surgiu ou se você arrumou, ou se nós arrumamos. Mas eu sei que não há nada melhor do que mesmo em meio à tempestade saber que Jesus está no barco da sua vida e que Ele está no controle dela. É isso que vai fazer a diferença. Então leve tudo a Ele em oração. Coloque a sua vida diante do Senhor, clame a Ele, suplique a Ele nessa noite. Ore ao Senhor, clame ao Senhor.
O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vês? Será que eu vou perecer? Na pele o frio desse vento, chego a crer que não está me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Pai, nós queremos agradecer o Senhor pela Tua palavra, Deus, que falou aos nossos corações. Palavra essa que nos direciona, nos edifica, nos fortifica. Senhor, nós colocamos nossas tempestades, ó Pai, aos Teus pés, porque Tu és aquele que é soberano. O Senhor está no controle de todas as coisas. Tu és nosso Deus, Tu és nosso Senhor, Tu és o Criador, o sustentador de todas as coisas. Por isso nós descansamos em Ti. E nós pedimos, tem misericórdia, Senhor, porque quantas são as vezes que nós arrumamos tempestades. Venha com a Tua graça, Senhor, diante das nossas falhas, ó Deus, porque nós tropeçamos sim. E nós pedimos, ajuda-nos. E obrigado porque sabemos que o Senhor se importa, que o Senhor se compadece, mesmo sendo nós ainda falhos e pecadores. Obrigado por tão grande amor com que o Senhor nos amou e nos ama. Nós rendemos graças a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor.